Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te dar uma dica de acabamento para zíper, fazendo a canaleta do zíper, podendo ou não costurar diretamente na peça. Bora costurar? Esse tipo de acabamento para zíper, na minha opinião, pode ser usado principalmente para duas situações. Coloca aqui nos comentários se você enxerga outras situações. Mas eu pensei basicamente quando você quer colocar zíper num projeto que não prevê zíper. Então, por exemplo, numa eco bag que você não tem lá no passo a passo a colocação do zíper. Então você pode fazer este acabamento, esta canaleta do zíper e inserir num projeto já pronto. Uma outra situação também é, depois que a gente pega a prática de colocar zíper, a gente perde esse medo, esse receio, até esse preconceito com o zíper. Mas no começo a gente tem muito medo. E essa é uma das situações em que eu tinha bastante medo de estragar o tecido que eu estava usando para uma bolsa, por exemplo. Então, fazendo dessa maneira, com a canaleta, você vai usar pouco tecido para fazer este acabamento e se por um acaso você errar, você pode refazer. E aí depois que este acabamento tá pronto, aí sim você pode costurar a peça. Então, nessas duas situações é interessante a gente ter este zíper bem acabado, mas que ele pode ser adicionado depois à peça. Então, ou para quem tem medo, ou para quem tem um projeto sem zíper, pode ser que você aproveite essa ideia. Então, agora eu vou te mostrar como fazer este tipo de acabamento para o zíper. Eu vou precisar de zíper, pode ser de metro ou comum. Isso vai depender do modelo da peça que você está usando. O zíper de metro vai ser sempre bem mais fácil, porque a gente pode abrir totalmente, separando os dois lados do zíper. Isso facilita muito na hora de aplicar o zíper à peça. Então, se você quer usar o zíper comum com este acabamento, dê uma olhadinha no passo a passo da sua peça, se depois vai ser possível costurar o zíper com um dos lados fechados. Eu vou aplicar este zíper a uma bolsa que tem 38 centímetros de largura sem costura. O acabamento do zíper tem que ser menor que a boca da bolsa pronta. Eu costumo diminuir a largura do acabamento em 3 centímetros em relação à largura da bolsa. Então, se o meu tecido da bolsa tem 38 centímetros de largura, eu vou cortar o acabamento com 35 centímetros. De altura, eu vou cortar o acabamento com 4 centímetros. É uma altura fácil de se trabalhar com o zíper, se for menos que isso acaba ficando um pouquinho mais difícil. E ao mesmo tempo, vai deixar a largura final do acabamento com o zíper ideal para a boca da bolsa. Então, para minha peça, eu vou usar um acabamento de 35 por 4 centímetros. Eu preciso cortar 4 acabamentos nesta medida. Já para o zíper é o contrário, a gente tem que usar um comprimento maior que a boca da bolsa. Então, é totalmente opcional, você pode deixar com mais ou menos sobra. Quanto maior o zíper, fica mais fácil de fazer os acabamentos. Mas com a peça pronta, as pontinhas do zíper vão ficar mais aparentes. Então, equilibre aí a sua habilidade na costura com o seu gosto do design da peça. Para minha peça, eu usei 7 centímetros a mais que a boca da bolsa. No caso, 45 centímetros de zíper. Aqui está com 50 centímetros porque eu tinha um pedaço já cortado. Eu refilei depois de feita a canaleta. Então, resumindo, para fazer os 4 acabamentos da canaleta do zíper, eu vou precisar da largura da bolsa menos 3 centímetros por 4 centímetros. Eu tô usando o zíper número 3, que tem 2,5 centímetros de largura,
Mas se você estiver usando um zíper maior, não precisa aumentar a largura do acabamento, porque senão o tamanho final do acabamento com o zíper vai acabar ficando muito grande. Então, mesmo se seu zíper for mais largo, pode manter os 4 centímetros do acabamento. Já para o comprimento do zíper, a minha sugestão é a largura da bolsa mais 7 centímetros. Mas isso é totalmente opcional, você pode deixar mais ou menos comprido. Eu começo marcando a metade do zíper e a metade em todos os acabamentos. Nas duas pontas menores dos acabamentos, eu vou fazer uma marcação a 1 centímetro da borda e vou dobrar o tecido nestas marcações, em todos os 4 acabamentos. Vou começar a montar. Posiciono o direito do tecido com o direito do zíper com as pontas dobradas, alinhando as marcações das metades, do tecido e do zíper. Alfineto. Vou passar uma costura de segurança próximo à borda só para prender. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito de costura de segurança para posicionar corretamente todos os tecidos e ainda reforçar a costura. Depois de feita a costura de segurança, no outro lado do zíper, eu vou posicionar o tecido da parte de trás, centralizando as metades e alinhando as bordas dos acabamentos que estão dobradas. Agora sim, vou passar a costura definitiva com o pé calcador para zíper próximo aos dentinhos do zíper. Aqui eu já costurei. Corto as pontinhas dos tecidos de acabamento para que não apareçam. Tombo os tecidos para o lado direito. Faço uma costura de segurança para unir os tecidos e um pesponto nos outros 3 lados. E vai ficar assim, fiz o pesponto e a costura de segurança. Aqui nas laterais, como a gente já costurou com as pontas dobradas, elas já ficam com o acabamento, terminando com o pesponto. Vou repetir exatamente o mesmo processo do outro lado. Posiciono o direito do tecido com o direito do zíper, alinhando as metades e as bordas dobradas. Este meu tecido, como tem listras, eu vou ter a preocupação de alinhar essas listras nos 2 lados dos acabamentos. Mas se a sua estampa não tiver esta característica, é só alinhar a metade e as bordas laterais. Prendo com alfinetes. Depois de feita a costura de segurança, viro para o outro lado. Posiciono o outro acabamento, alinhando as metades e as bordas dobradas. Costuro com o pé calcador para zíper, próximo aos dentinhos do zíper. Depois de costurado, corto as pontinhas dos acabamentos. Cortando essas pontinhas, fica bem mais fácil de fazer o acabamento quando a gente virar os tecidos para o direito. Vou passar um pesponto próximo à costura, fechar uma lateral com uma costura bem na bordinha, uma costura de segurança para unir os tecidos e fechar a outra lateral. E assim a canaleta do zíper fica pronta. E o acabamento dos terminais do zíper eu já ensinei no vídeo anterior, se você não viu, é só clicar neste card. Você pode usar o zíper com este acabamento em diferentes peças. Do jeito que tá, você pode usar em bolsas forradas, por exemplo, abrindo totalmente, separando as 2 partes do zíper e encaixando essas partes entre o tecido externo e o forro na hora de fechar a boca da bolsa. Pode costurar também este tipo de acabamento com viés na boca da bolsa. E no próximo vídeo eu vou dar a sugestão de como colocar o zíper com este acabamento numa bolsa que não previa zíper e que não tem forro. Se você pensou em algum outro uso deste zíper com este acabamento, deixa nos comentários, eu tenho certeza que você vai ajudar muitas amiguinhas. Se você gostou dessa dica, compartilhe, com certeza vai ter alguma amiguinha que vai aproveitar também essa ideia.
Assim também você ajuda a divulgar o canal, faz o canal crescer e me permite continuar aqui no YouTube trazendo este tipo de dica e passo a passo de peças diferenciadas. Se inscreva e ative as notificações, assim você não perde mais nada do que acontece por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.